No programa de hoje nós vamos falar sobre um transtorno psicológico que afeta principalmente as mulheres. Elas têm uma visão deturpada da própria imagem física, têm uma obsessão por emagrecer e muito medo de engordar, a anorexia. Vamos entender melhor o que acontece na cabeça de uma pessoa com esse transtorno psiquiátrico. Vem comigo. Então hoje a gente veio conversar com o Dr. Rodrigo, que é psiquiatra e psicanalista. Muito bem-vindo ao programa Doc Saúde. Obrigado. Obrigada por nos receber. E a gente pode começar então explicando para quem está nos assistindo qual é a diferença entre a anorexia e a bulimia. Bom, as duas patologias envolvem o comprometimento, alterações dos hábitos alimentares, né? A anorexia particularmente é caracterizada por uma distorção muito grande da imagem corporal. A pessoa que tem essa doença, ela se vê sempre com um peso acima do que de fato ela tem. Ela se percebe com um peso diferente do peso real dela e tudo que ela vai fazer busca de verdade perder peso. Ela vai evitar determinados tipos de alimentos, ela vai evitar comer na frente das pessoas, porque assim ela consegue restringir melhor e comer só aquilo que ela quer, sem ter muita influência, muita interferência, muito palpite do que os outros vão dizer, do que os outros vão achar, porque independente da impressão das pessoas, quem sofre de anorexia tem certeza de que está acima do peso. Não importa o que digam, não importa o que pensem, não importa as pressões que a família, que os amigos façam, ela vai continuar sempre nessa busca por perder peso, porque ela sempre vai estar acima do peso que ela acha que deveria ter. E quais são as principais causas que levam a essa doença? Trata-se de uma doença, de fato. Então, é frequente que a família pense que é bobagem, que é frescura, que é charme, que, enfim, não tem nada demais em comer um pouquinho. Em verdade, é um transtorno psiquiátrico. E, como a maior parte dos transtornos psiquiátricos, a anorexia ela é causada por uma combinação de fatores. Existem fatores genéticos, existem fatores ambientais, sociais, culturais. A gente tem aí modelos de imagem corporal de extrema magreza que, de alguma forma, já vão constituindo um padrão que a pessoa, em geral, é uma doença que afeta mulheres, tá? Muito mais do que homens, e em geral mulheres em idade jovem, de 15 a 25 anos, e num determinado contexto, em geral uma situação de estresse elevado, uma situação traumática, ou alguma situação muito favorável, essa pessoa ela começa a vivenciar uma percepção da imagem corporal alterada, como eu dizia, e aí, em busca de um modelo inatingível, de físico, ela começa a passar por essas restrições alimentares. Então, a gente tem alterações psíquicas, tá? Que levam a essa alteração comportamental. E quais são os primeiros sinais, né, que a pessoa está desenvolvendo uma anorexia para a família poder ajudar, os primeiros sintomas, vamos dizer assim? Bom, frequentemente a pessoa começa a ter um grande interesse por tudo que se refere a alimentos, nutrientes, quantas calorias tem cada tipo de alimento. Começa muitas vezes também, apesar de não comer ou evitar comer, começa muitas vezes a cozinhar para a família, então começa a aprender uma série de receitas e
quer que a família se alimente, quer que a família coma, experimente o que fez. Quando essa pessoa vai se alimentar, ela procura sempre que possível fazer as refeições com porções pequenas, evita comer na frente das pessoas. Essas refeições muitas vezes são muito espaçadas entre uma e outra e podem começar a acontecer restrições alimentares. Então a pessoa muitas vezes, mais do que por uma ideologia política ou pode se tornar, por exemplo, vegetariana ou vegana, porque a carne, por exemplo, tem muito mais caloria do que um vegetal. Então é um jeito de dar uma disfarçada do que é a real preocupação da pessoa, que é comer menos, né? De toda maneira, o que chama muito a atenção e o que a família pode procurar observar é uma mudança significativa no modo como a pessoa se relaciona com a alimentação e, mais que tudo, com a imagem, com a autoimagem, com a imagem corporal. E qual é o tratamento para esses pacientes? Bom, a primeira coisa insisto sempre nisso, a família entender que se trata de uma doença, um transtorno psiquiátrico. Então, se tivesse que insistir num aspecto, é no respeito pela pessoa que adoece. O tratamento ele deve englobar 3 aspectos fundamentais. Uma abordagem nutricional, porque essa pessoa vai ter de ser submetida a um processo de realimentação. Ela vai ter que, depois de uma avaliação nutricional, ser reapresentada aos distintos tipos de alimentos de uma forma cuidadosa, para evitar problemas que podem acontecer em decorrência de uma introdução desequilibrada ou descuidada dos alimentos. Um segundo aspecto é uma abordagem psicológica, psicoterapêutica, ou eventualmente psicanalítica, desse transtorno. Então, a abordagem psicológica, psicanalítica, vai permitir que essa pessoa consiga rever o modo como ela se relaciona com a própria imagem, com o ato de se alimentar. Um terceiro aspecto que muitas vezes a gente acaba adotando é o uso de uma medicação, né? Muitas vezes a abordagem psicoterapêutica e nutricional basta para o tratamento. Por vezes, em quadros mais graves ou cuja resposta não seja tão favorável, a gente acaba introduzindo medicamentos específicos, né? E há uma maneira de evitar essa patologia? Se alguém da família começa a apresentar alguma alteração comportamental, essas preocupações excessivas com a imagem corporal, com perda de peso, com controle do peso, essas pessoas merecem um cuidado particular aí, eventualmente um acompanhamento ou pelo menos uma avaliação clínica a respeito. A família tem que estar atenta nesse momento para poder ajudar, né? Sem dúvida, e mais que tudo, insisto nesse ponto, a família precisa de fato acreditar que se trata não de uma frescura, não de charme, não de um capricho, mas de uma doença. Então deve ser tratada com a seriedade e com o respeito que se tornam necessários aí. Doutor Rodrigo, muito obrigada então pelos esclarecimentos e obrigada por nos receber também. Obrigado. E você fica ligado que nós vamos pegar algumas dicas também com a nutricionista. Quando eu inicio um acompanhamento nutricional de pessoas portadoras de transtornos comportamentais, como a anorexia e a bulimia, a primeira coisa importante é fazer um recordatório alimentar desta paciente ou deste paciente, para que possa investigar os seus hábitos. O planejamento alimentar deve ser distribuído em 6 refeições no mínimo por dia, em pequenas porções. O programa Doc Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu espero que você fique atento a qualquer problema com um familiar seu em relação a essa patologia. Até a próxima e se você tiver alguma dúvida, é só entrar no nosso site. Tchau, tchau.